Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai trabalhar com uma função muito especial, que é a função C. Essa é uma das funções que torna a sua planilha mais dinâmica. Essa função é uma função condicional, ou seja, vamos trabalhar com condições para dar resultados específicos. Eu sempre costumo dar o mesmo exemplo nas aulas. Imagina que alguém te chama para sair e você fala, olha, eu não sei. Se eu tiver dinheiro, eu vou. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou. Então isso é uma condição, isso é um se. E é para isso que a gente vai utilizá-la. Essa função ela pode ser utilizada para desconto de produtos. Por exemplo, se o meu produto custa acima de R$ 200, eu vou ter 5% de desconto. Se não, eu não vou ganhar desconto. Podemos trabalhar com bônus de produtos. Por exemplo, se o meu cliente comprou um carro X mais um airbag embutido, ele ganha um rádio. Se não, ele não ganha nada. Então, sempre que tiver esse se, é uma condição. E é aí que a gente vai usar a função. Então, no nosso caso, estamos trabalhando com a média da turma. Essa planilha a gente já vem trabalhando em outros vídeos. Vou deixar no card, no canto superior direito e na descrição desse vídeo para vocês acompanharem também. Mas então a gente tem os alunos, o nome deles, as notas de cada um, a média e uma situação. Essa situação é se o aluno está aprovado ou se ele está reprovado. E para saber disso, precisamos ver a média dele. Se a média do nosso aluno for maior que 5, ele está aprovado. Se não, ele vai estar reprovado. Então, reparem, a gente precisa de uma análise através de outra célula. A gente depende de uma condição, que seria a média. Se essa média for maior que 5, a situação do aluno é aprovado. Se for menor, ele está reprovado. Beleza? Então, vamos entender como cria essa função. Bom, então para isso eu criei uma outra planilha para analisarmos essa função. Então essa função possui três principais argumentos. A lógica, um valor se essa lógica for verdadeira e o valor se for falso. A lógica é uma operação matemática e para poder criá-la, eu criei uma outra planilha para analisarmos todos os operadores lógicos que podemos utilizar nessa função. Então, temos o sinal de igual, de maior, de menor, maior ou igual, menor ou igual, o diferente. E aqui do lado, os exemplos de como podemos utilizá-las dentro da nossa função. Então, se uma célula é igual a outra, se é maior, se é menor, e assim por diante. Então, vamos criar uma lógica para o nosso exemplo das médias. Então, vamos analisar nesse fluxo. Qual que seria a nossa lógica? Vamos pensar primeiro no resultado. Quando que um aluno está aprovado? Quando sua nota é maior que 5. Que nota estamos analisando? A média. Então, vou escrever aqui uma fórmula genérica. Então, a gente está analisando a média. Essa média precisa ser maior que 5. Então, vamos colocar o sinal de maior e o valor que precisa ser maior. Então, média maior que 5. Então, o Excel ele vai analisar essa fórmula, vai verificar a célula onde está a média e vai ver se o valor que está dentro dela é realmente maior que 5. Se for maior que 5, então essa lógica está verdadeira. Se ela é verdadeira, a gente vai dar um resultado para esse valor verdadeiro. Então, se a média for maior que 5, o que a gente vai dar de resultado? Aprovado. E se o Excel analisar essa célula e ver que a média é menor que 5, então isso não está verdadeiro, está falso. Então, a gente precisa dar um valor para esse resultado falso. Se a média não for maior que 5, isso for falso, então ele está reprovado. Só para ficar mais fácil de entender, vamos colocar um valor para essa média. Então, média é igual a 6. Então, vamos substituir aqui a média por 6. 6 é maior que 5? É. Então, ele está aprovado. E se a média, ao invés de 6, for 4? 4 é maior que 5? Não. Então, reprovado. É meio difícil entender essa função à primeira vista, mas qualquer dúvida podem comentar aí que eu vou ter o prazer de responder. E se tiver muitas dúvidas, eu posso até criar um outro vídeo sobre isso também. Bom, beleza. Então, aqui
a gente vai ter uma célula com a média e a gente vai analisar se essa célula é maior que 5. Se for, vai estar aprovado. Se não for, vai estar reprovado. Essa, então, é a nossa fórmula, a lógica dela. Agora a gente vai ver como utilizar essa lógica na prática. Então, vamos lá para a planilha C. E aqui nessa situação, a gente vai utilizar a função C. Para isso, a gente vai vir aqui no Inserir Função e aqui procurar a função C. Bom, caso o seu Excel tenha problema para encontrar a função C igual o meu teve agora, a gente pode procurar essa função em outra categoria. Então, aqui a gente pode clicar nessa seta e procurar aqui no valor lógico. E aqui tem um monte de lógicas, a gente quer o C. Pode clicar em cima dele e dar um OK. Bom, então lembrando, a gente tem os 3 argumentos. A lógica, o valor se for verdadeiro e o valor se for falso. Então aqui a gente vai colocar a nossa lógica. O que a gente está analisando? Se a média do nosso aluno Bruno é maior que 5. Então para isso a gente vai colocar a nossa lógica, que é a média é maior que 5. Reparem aqui que ele já está dando como falso, mas não importa. Essa função que a gente vai criar é uma função genérica que vai funcionar para todas as outras funções. Ela vai ser a mesma. Então, não importa o resultado que está dando aqui. A gente vai preencher os 2 valores, porque aí é só replicar essa mesma função para todas as de baixo, que todas vão estar funcionando iguais. Então, aqui, valor se verdadeiro. Então, se essa célula tiver um valor que for maior que 5, o nosso aluno está aprovado. E se não tiver, ele está reprovado. Pode dar um OK. Reparem aqui que ele já está dando o resultado de reprovado. Se a gente alterar uma das notas aqui, vamos supor que ele tirou 10 na primeira. Reparem que 6 é maior do que 5. Então, aqui na nossa função, né, a nossa condição é maior que 5. Então, ele está aprovado. Então, essa função ela é extremamente dinâmica. Na de baixo, a gente vai usar a mesma função, mas só para recapitular, vamos fazer de novo. Então, vamos lá no Inserir Função, função C, pode dar um OK. Aqui no teste lógico, a gente vai colocar o mesmo. Então, a média é maior que 5? Se for, aprovado. Se não, reprovado. Só um detalhe. Algumas pessoas se confundem com essa lógica. Essa lógica, ela precisa ser escrita completa, do jeito que a gente fez aqui. Então, a gente precisa de uma célula para analisar, o símbolo e o valor. É necessário ter esses 3 valores. Se eu só colocar uma célula, ele não vai saber o que eu quero, qual é o teste que eu estou fazendo aqui. Ele só vai ler essa célula. E aí ele vai trazer, geralmente, o valor verdadeiro, porque não tem um teste aqui para ser feito. Então, sempre, teste lógico precisa ter 3 valores. A célula que a gente está analisando, o sinal e o valor. Tem que ficar claro isso na mente de vocês. Beleza? A lógica é sempre a mais complicada de se criar, mas isso vem com a experiência. Não se preocupem. Só lembrem disso. Precisa de uma célula, o sinal e o valor. Beleza? Agora é só dar um OK, que ele já está aqui com o valor de aprovado. Se a gente alterar esse valor para um outro, ele está reprovado. Então, vai ser a mesma função que a gente vai utilizar para todos. Agora a gente vai ver como que escreve essa função dentro da célula. Então, para escrever uma função, a gente vai escrever igual C. Teste lógico vai ser o mesmo. Então, a gente está analisando a média se ela é maior que 5. Ponto e vírgula. Se for, o nosso aluno está aprovado. Então, aprovado. Se não, reprovado. Fecha parênteses. Só que aqui vai ter mais um detalhe. Toda vez que formos escrever uma palavra dentro de uma função, e essa palavra não é outra função, precisamos colocar essa palavra entre aspas. Porque senão o Excel ele vai entender que essa palavra é uma função. Só que não existe uma função chamada aprovado. Então, ele vai trazer um erro para a gente. Então, como a gente quer escrever essa palavra, colocamos entre aspas. Pode dar um Enter e aqui ela já está funcionando. Como é a mesma função que a gente vai utilizar para as demais,
a gente pode simplesmente clicar na alça de preenchimento e arrastar até aqui embaixo, que ele já preenche automaticamente para a gente o restante das células. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Agora a gente vai reformular um pouco essa nossa função, porque é o seguinte, se um aluno tirar acima de 5, ele está aprovado. Se tirar abaixo de 5, ele está reprovado. E se ele tirar exatamente 5? O que o Excel vai entender? Que ele está aprovado ou que ele está reprovado? Então, vamos fazer um teste. Se o aluno tirou 5 na primeira e 5 na segunda, ele está com a média 5, então ele está reprovado. Mas isso não está correto, porque os alunos que tirarem acima de 5, eles estão aprovados. E o 5 também conta. Só abaixo disso que vai estar reprovado. Então, se ele tirou 4,9, por exemplo, aí sim ele vai estar reprovado. De 5 para cima, aprovado. Então, o que está errado nessa função? O nosso sinal. Aqui a gente está dizendo que só valores acima de 5 que estão aprovados. E o que são valores acima de 5? 5,1, 5,2 e assim por diante, até o 10. Mas o 5 em si, ele não é maior que 5. Ele é igual. Então, a gente precisa colocar esse sinal de igual também. Então, a gente vai analisar se a nossa média é maior que 5 ou igual a 5. Se for maior ou igual, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Beleza? Agora sim, nosso aluno está aprovado. Então, vamos replicar para as demais. Pode clicar na alça e arrastar para baixo. Agora sim está correto. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Essa aula foi só para mostrar como essa função ela funciona. E mais para frente, a gente vai ter uma parte 2 mostrando como a gente pode utilizar outras funções dentro dessa função C, ou ela mesmo várias vezes em uma mesma função, de um modo mais avançado. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, caso esse vídeo foi útil para vocês, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Batemos a meta aí de 120 inscritos. Eu só queria agradecer a todos. Um bom dia a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.